Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Eduardo e a Mãe Sinoplasta. Hoje estou com o colecionador Dead Edson Cespedi. Por favor. Isso. Boa tarde, obrigado pela oportunidade e vamos falar da exposição que eu preparei, que ela é toda dividida conforme os capítulos do meu livro, que é Dead Edson Cespedi, Fotobiografia. Ele está dividido em filmes antigos, que nós temos aqui na parte de trás. Ele é dividido em família de talento, que são as pessoas da minha família que participam de revista, jornal, rádio, televisão. E mais a árvore genealógica, que são as fotos que eu consegui da minha família, onde eu fui colocando numa folha A4, cada família coloquei numa folha A4 e acabei colocando fotos de quase toda a família. E nessa pesquisa, acabei descobrindo uma coisa também, que a nossa família tem o desenho de armas e brasões. Então, eu e a minha família, nós podemos ser descendentes de reis, rainhas, barões, condes e outros. E logo, daqui a pouquinho, a gente vai esclarecer tudo em detalhes, beleza? Então, roda a vinheta. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouco da árvore genealógica, conforme nós comentamos na abertura, e contar um pouco da sua família, que pude ver na exposição aqui, vocês trabalham com diversos tipos de artes. Isso. Então, vamos começar. A minha mamãe, que é Arminda Liberata Cespedi, ela completou o ano passado 100 anos e esse mês ela faz 101 anos. E para fazer uma homenagem a ela, eu pedi a ela fotos antigas. E ela me forneceu diversas fotos antigas da nossa família e aí eu teve a ideia de fazer um DVD e também ir preparando esse material e lançar na internet. No caso, o que eu uso mais é o Facebook. Então, eu fui diagramando as fotos da família e fui pedindo para os outros parentes. E como a nossa família realmente ela é grande, porque é uma família já antiga, e antigamente até que dava para as famílias terem 10, 15 filhos. Agora não, agora as famílias têm um filho, 2, por aí, né? Bom, aí eu comecei também a fazer um pequeno texto sobre quem eram essas famílias. E por sorte, como eu já preparei diversos livros, a minha editora achou a ideia interessante de fazer um livro, como eu cuido muito de fotografias, fazer um livro que seria fotobiografia. O que seria? A minha história, desde que eu tenho as fotos, né, até chegar na época atual. A minha idade agora é 78 anos. E o meu nome de trabalho como escritor é Dead Edson Cespedi. E o meu nome real é Edson Cespedi. Então, os meus avós, a família que eu tenho que seguir, o nome seria Cespedi, por parte do meu avô e do meu bisavô. E por parte da minha avó, ela era, quando solteira, ela era Isabel Cespedi. Eu errei. A vovó era Isabel Ascencio. Aí ela casou com meu avô, que era sobrenome Cespedi, aí ela passou a ser Isabel Ascencio Cespedi. Então, como eu acabei fazendo o livro, no momento eu estou divulgando o livro também, né? E no livro tem quase todos esses capítulos, que são árvore genealógica, outro é a família de talento, que realmente são as pessoas da minha família que são notícia. E o que eu cuido muito, que são os filmes antigos. Isso é nesta sala. Depois nós vamos ver na outra sala. Mais material. Beleza. Você falou bastante da sua família, né? Gostaria que você comentasse um pouco das suas experiências com a televisão, com a mídia, como que foi viver essas eras de ouro, como que foi passar por cada momento da história. Bom, vamos começar então como que eu aprendi, né? O meu pai, ele era artista. De dia ele trabalhava ou pedreiro ou vendedor de panelas e de sábado e domingo ele era artista. Ele trabalhava em teatro, circo, boate, cabaré. Ele fazia personificações de artistas. Então, e a minha mãe era costureira. Então a minha mãe fazia fantasias para mim e para o meu pai.
Isso aí desde que eu era menino, garoto. 6, 8 anos o meu pai já me levava para o carnaval, que tinha os carnavais de rua. E o meu pai também era colecionador de revistas, discos, música e livros. Então eu ainda nem sabia escrever, nem ler, mas o meu pai me mostrava todo esse material. Então, quando eu entrei na escola, foi rápido para eu me alfabetizar, porque eu já lia revistas, livros, escutava música. Então, devagar eu fui aprendendo, porque o meu pai, o que ele fazia muito também, era dança. O meu pai ensinou eu e a minha irmã a dança. E eu sempre dancei. Desde que eu tinha 6 anos de idade, até agora 78 anos, eu sempre tive envolvido na dança. Na minha adolescência, eu ainda dançava e eu fui na escola aprender também. Então, aos poucos eu aprendi a técnica da dança. E quando eu tinha, vamos dizer, mais ou menos uns 30 anos de idade, eu já estava preparado também para ensinar. Então eu passei a ser um professor de dança também. Bom, como meu pai ele lia livros e revistas, eu também lia revista. No começo eu só olhava, depois com o tempo eu passei a ler. Então eu me interessei muito por história em quadrinhos e livros em si, de aventuras, e mesmo livros didáticos, documentários, eu lia muito. E isso aí me ajudou, primeiro na escola, que eu me alfabetizei no instante. Em seguida, eu fui cada vez mais aprendendo a dançar, depois com o tempo eu aprendi a arte de representar, e fui juntando tudo isso e acabei cada vez mais aprendendo mais desse material. Até chegar numa época que eu juntava material, passei a ser um colecionador de história em quadrinhos, colecionador de DVDs, filmes e colecionador de CDs. E de tanto material que eu colecionava, eu acabei fazendo anotações de cada material que eu ia aprendendo. E com isso eu acabei juntando muito material, que seriam meus álbuns. Com o passar dos anos, eu passei a ter, na época agora mais moderna, eu fiz uma hemeroteca, que é da minha coleção de recortes de jornais e revistas, eu acabei fazendo um blog. E esse blog chama-se Hemeroteca do Tatuapé. Bom, como eu sempre tive envolvido em música, dança e fantasias desde menino, há muitos anos atrás, quando começou essa febre de anime, mangá, aqui no Brasil e mesmo nos Estados Unidos e na Ásia, eu também passei a participar disso tudo. E como tem os cosplay, e eu sempre tive as fantasias, eu passei a participar dos eventos, fazendo os cosplay, levando as fantasias que eu tenho prática, que são Zorro, guerrilheiro mexicano, cangaceiro lampião, Zorro e outras mais, né? E a editora gostou tanto disso aí que resolveu fazer um livro. Então, hoje em dia, eu tenho um livro que é a minha história com um estilo assim, livro-revista. Quer dizer, um livro que tem muitas fotografias, onde eu coloco fotos da minha família, dos meus amigos e pessoas com quem eu lidei nesses anos todos. Certo, muito obrigada por essa parte.